tem um chat que fica ao lado, tá? Então, eu vou ficar acompanhando aqui e, conforme as perguntas forem aparecendo, eu vou te repassando. Eu vou me despreocupar desse chat e você pode repassar as perguntas falando mesmo, tá? Eu vou me desligar do chat, senão é muita coisa para prestar atenção, eu me desconcentro. Eu pensei inicialmente em trazer um pouco do meu trabalho mais técnico de conservação. Depois eu achei que seria mais interessante falar um pouco da minha trajetória, desde o curso de fotografia até o que eu faço hoje, né? Contar para vocês um pouco do que eu venho fazendo com essa minha formação de fotografia. E no meio dessa conversa eu vou inserindo algumas coisas de técnica enfim, das minhas vivências na fotografia, né? Deixa eu iniciar aqui o compartilhamento de tela. Olha o Paulo, vou abrir a tela. Apresentar o ecrã inteiro, permitir. Vamos ver que eu sou meio parvo com essas coisas. Está a apresentar. Não estou me vendo. Não estou vendo o que é que eu estou apresentando. Tem problema não, Renatinho. Você está visualizando no seu computador e aí a gente lhe dá um retorno. Tá, eu não estou conseguindo. Peraí. Parar de apresentar. Comando. Pronto, agora eu já tenho uma tela cheia, mas aí eu não chego na apresentação. Você vai para compartilhar. Calma. Agora apresentar o ecrã inteiro. Permitir. Suas coisas. Perfeito, Renatinho. Está aparecendo a sua tela cheia. Então, parar de apresentar. Como eu faço isso, gente? Meu amor, vamos lá. Você vai para apresentar agora, que está na barra inferior, que a gente fez ainda há pouco. Só Sim, apresentar. você vai selecionar ou uma única janela, onde está o documento que você vai compartilhar, ou a tela inteira do seu computador. Para isso, Apresentar. quando você escolher, você tem que selecionar, inclusive a imagem. A imagem você precisa selecionar também. Tá. Mas aí, quando eu chego na imagem, eu não vejo mais o Meet. Selecione a imagem, dê OK, clique sobre a imagem que você quer, dê Eu OK. estou na imagem. Pronto, selecione, dê um clique sobre a imagem e dê OK. Espera aí. Primeiro é apresentar, mas só me aparece apresentar o ecrã inteiro. Normalmente ele dá as duas opções. Apresentar ou a tela inteira. Só me aparece a tela inteira. Então não tem problema, coloque a tela inteira, zero bronca. Você deixa no seu desktop só a imagem que você quer apresentar. Tá. Sim, ela está lá. Mas aí, quando eu volto para o Meet, ela desaparece, porque é um PDF. É porque você não tem problema ser PDF, não. É porque você não está selecionando, tá? Eu vou compartilhar aqui e mostrar como é.
Quer dizer, vou dar um print. Apresentar. Apresentar. Gatinho, eu mandei uma imagem para o seu WhatsApp. Olha, Renato, também pode mandar para mim o material e eu apresento para você, não tem problema. Não, mas eu quero eu mesmo ir passando aqui. Cara, engraçado, a gente fez o teste antes e deu certo. Pois é, eu devo ter feito alguma coisa errada. Dá uma olhada no que eu mandei agora. É, mas para mim não aparece a tela inteira, uma janela e uma guia, não. Só aparece a tela inteira. Então, tudo bem, você seleciona a tela inteira e vai projetar a tela toda do seu computador, do seu desktop. Mas aí eu não mexo nele. Pronto, você já está compartilhando. A gente está vendo sua tela inteira. Coloque a apresentação, procure a apresentação, Tá mesmo aqui. que seja. Agora. Pronto, tá vendo? A gente tinha testado ainda pouco. Pronto, agora eu não vejo mais ninguém. Tem problema não, a gente está te vendo. Bom, o assunto dessa nossa conversa é curadoria, conservação e gestão de acervos fotográficos. Né? Isso é basicamente o foco do meu trabalho, é a esse tripé que eu tenho me dedicado, porque logo que eu cheguei no curso de fotografia, eu percebi que existe um desejo muito grande de todos os alunos que estão no curso em clicar, disparar. O desejo do clique é quase uma obsessão. As pessoas estão com muita sede de clicar, de disparar, de fazer imagens. A gente saía para passeios, aquelas saídas fotográficas. As pessoas voltavam com 600, 800, 1000 imagens. E eu voltava com uma quantidadezinha assim, 40, 50. Ninguém acreditava que eu fotografava tão pouco. Né? E eu percebi que eu tinha um interesse muito maior naquilo que estava por trás, né? Naquilo que faz com que a fotografia ocupe um espaço na produção cultural e artística que a gente tem. Né? De que adianta a gente ter uma quantidade monstra de imagens se a gente não tem isso organizado e disponibilizado de alguma maneira. Então eu passei a me preocupar muito mais com esse trabalho que está na infraestrutura da fotografia, né? E, paralelamente a isso, eu fui descobrindo os aspectos históricos da fotografia, graças a Juliana, que foi assim uma abridora de portas na minha formação. Eu devo muito isso a ela, assim, é uma coisa muito importante a participação dela aí na minha formação. Então, eu comecei a lidar com essa parte de organização e gestão da imagem, mas também com os processos históricos de fotografia. Né? Eu venho de uma formação de arquitetura. Eu sou um arquiteto do século passado, me formei em 1990. E eu nunca deixo de dizer isso quando eu me apresento para realizar algum trabalho na fotografia, porque eu percebo hoje, eu não percebia logo no início, mas hoje eu percebo que o modus operandi da arquitetura está muito presente na minha fotografia. O arquiteto, assim como o fotógrafo, no meu entender, precisa pensar um pouco antes de realizar. A gente não pode nem realizar a imagem, nem produzir a imagem
e nem tratar dela de uma forma compulsiva, sem responsabilidade. É preciso que haja uma reflexão. E eu acho que eu herdei um pouco isso da arquitetura. A coisa de fazer um croquis, de fazer um esboço antes, de fazer um estudo e depois ir focando e tirando as rebarbas, tirando os excessos e eliminando aquilo que não serve, e para enfim chegar numa representação mais acabada, num projeto mais completo, né? E eu acho que essa origem da arquitetura me foi muito útil nesse aspecto, né? Então, sem contar também que eu entrei na faculdade de fotografia e na Católica na turma de 2014, no início de 2014. Portanto, mais de 20 anos depois da minha graduação em arquitetura, eu chego então com uma maturidade, uma maneira de ver uma formação profissional completamente diferente, né? Então, eu cursei o primeiro ano, que foi o ano de 2014, no Recife. Em 2015, eu vim para Portugal, fui para o Porto, para a Universidade do Porto. Na altura, a Católica não disponibilizava nenhuma escola em Lisboa, mas eu decidi vir, eu fiquei muito em dúvida entre ir para Amsterdã e vir para Portugal, para o Porto. E decidi, foi uma grande sorte minha essa escolha, porque foi uma escolha que eu não tinha muitos parâmetros para escolher, mas eu decidi por Portugal por uma única razão, porque eu tinha lido algumas coisas escritas pelo Luís Pavão sobre conservação e aquilo me despertou alguma coisa e eu disse, olha, esse cara é profissional, ele tem alguma coisa aí que me interessa, de tudo que eu já li, de tudo que eu já vi, ele é quem chega mais perto daquilo que eu imagino que seja de fato a vida com a conservação, né? Assim, dar vida à fotografia por meio da conservação. E eu quero conhecer o trabalho dessa pessoa. Então eu fui para o Porto para passar 6 meses. Eu saí por um período de apenas um semestre. Renata insistia muito para que eu fizesse um intercâmbio de um ano inteiro, porque eu fazendo um semestre voltaria e passaria mais um semestre parado, porque o curso é oferecido por módulo, então eu só poderia entrar em 2016 de volta. Mas eu também não queria ter o compromisso pessoal de passar um ano inteiro. Eu queria poder testar, poder experimentar a mim, como que eu viveria essa situação. Era tudo muito novo para mim. Eu não tinha o desejo de me afastar da minha atividade de arquiteto. Então, também passar um ano fora representava muito para mim, do ponto de vista profissional da arquitetura. Então, decidi vir por 6 meses. Eis que, logo no início do período, eu conheci, por acaso, o Luís Pavão. Ele foi dar uma palestra num colóquio de fotografia no Porto, e eu disse, está aí a oportunidade para conhecê-lo. Então, eu fiz o contato com ele nessa altura e ele foi extremamente receptivo e marcamos uma vinda minha do Porto para cá, para Lisboa, onde eu passei 3 dias com ele a conhecer o trabalho dele, que é magnífico. E no final desse encontro, ele me sugeriu que eu viesse fazer um estágio no Arquivo Fotográfico de Lisboa. Obviamente eu aceitei
E isso prolongou a minha estadia em Portugal por mais 6 meses. Eu fiquei. O meu período de intercâmbio acabou-se em julho e eu fiquei de agosto a dezembro no Arquivo Fotográfico de Lisboa, que foi assim uma experiência extremamente enriquecedora. Foi uma grande escola, né? São pessoas que até hoje são companheiros e parceiros de trabalho e com quem eu faço coisas profissionalmente e também na fotografia amadora e conversamos, trocamos ideias e vamos a eventos, enfim. Foi um universo de inserção na fotografia que eu encontrei que foi muito importante. Então, voltei para o Recife no final de 2015, concluí meu curso na Católica em 2016 e vim mais uma vez para Portugal no início de 2017. Fiz então uma formação em conservação, com ênfase em negativos de vidro de acetato, com o Luís Pavão, na Lupa. E durante esse período entrei na seleção do mestrado. Havia uma grande dúvida na minha cabeça entre fazer realmente uma formação mais voltada para conservação especificamente, ou fazer alguma coisa mais abrangente, mais ampla. E uma conversa com a Sandra Baruch foi uma conversa muito decisiva, em que ela me disse que a formação dela é muito voltada para a conservação e que ela se sente muito refém do mercado. Então, que se ela fosse começar outra vez a formação, certamente ela escolheria uma formação mais ampla que permitisse ela atuar em outras áreas que não apenas a conservação da fotografia, e fazer atividades afins. Por isso, então, a minha escolha acabou se decidindo, eu acabei me decidindo por fazer um mestrado em crítica, curadoria e teoria da arte, que foi uma escolha, no fim, boa, porque é, esse, essa formação, esse mestrado, me, me deu a clareza de poder ver que realmente o que mais me interessa nesse campo todo é o espaço que a fotografia ocupa dentro da produção cultural da humanidade, né? Seja a questão da memória, seja a questão do documento, seja a questão da arte. O meu trabalho, eu queria exatamente discutir esses três condicionantes, determinantes da fotografia, né? Que a fotografia ela é memória, mas ela também é documento e ela também é arte, e onde está a interseção dessas três características, desses três vieses de caráter da fotografia. Mas eu não podia estudar isso ao longo de toda a história da fotografia. Eu precisava escolher um determinado episódio para me dedicar, porque senão não iria dar conta disso no trabalho de mestrado. Então eu escolhi a escola de Düsseldorf, que desde sempre é um trabalho que um episódio da fotografia que sempre me interessou muito, e eu não assim, vim descobrir depois as associações entre eles, entre os fotógrafos da escola de Düsseldorf, e comecei a trabalhar a questão da relação entre a escola de Düsseldorf. Ela aconteceu entre 1976 e 1997 em Düsseldorf, na Alemanha. E ela nasceu dentro de uma escola de belas artes, mas ela tinha uma proposta de ser uma escola de fotografia documental.
Então, ela tem como um lastro inicial um trabalho de fotografia extremamente rigoroso e metódico do ponto de vista documental, mas, por outro lado, ela está dentro de uma escola de arte. E isso foi determinante para o Massi, o que a gente poderia chamar de artistas documentais, né? Grandes fotógrafos, os fotógrafos, alguns fotógrafos que estão entre os mais caros e conceituados do mundo da fotografia enquanto arte contemporânea, saíram da escola de Düsseldorf, como o Thomas Struth, a Cândida Hofer, ai, faltou dos grandes outdoors, bom, vai chegar. Bom, e então eu terminei o meu mestrado, defendi o mestrado faz um ano, né, em 2019, e nessa altura eu já tinha decidido que eu queria continuar estudando. Eu tenho um compromisso comigo mesmo, que é que o tempo que eu tiver fora do Brasil, fora do Recife, eu vou querer estar sempre estudando e produzindo algo do conhecimento. Assim, eu vou querer me dedicar a aprender e a me abastecer de conhecimento, me qualificar, porque numa perspectiva de volta eu tenho uma contribuição para dar, eu tenho algo para trazer e para discutir. Então eu entrei no doutoramento, ainda estava no mestrado. Existia a possibilidade de fazer um sanduíche, né, de dar um salto entre o não defender o mestrado para migrar direto para o doutoramento. Mas eu queria terminar esse trabalho da escola de Düsseldorf. Eu acho que foi importante para mim terminar o trabalho, ter o começo, meio e fim, dar um sentido para isso. Então eu entrei no mestrado antes de terminar entrei no doutorado antes de terminar o mestrado, mas eu vim meu primeiro semestre de doutorado, eh, eu transformei a minha produção do mestrado num artigo científico para o doutoramento. E somente a partir do segundo semestre do doutoramento foi que eu comecei a desenvolver o tema novo, que é uma espécie de continuação da escola de Düsseldorf, só que dessa vez eu estou abordando um fotógrafo português, que é o Joshua Benoliel. É um fotógrafo da virada do século XIX para o século XX, e que ele tem a obra dele muito espalhada. Então, o que eu procuro fazer no doutoramento o doutoramento tem duas frentes de trabalho. Uma delas é fazer uma análise do conteúdo da obra do Benoliel e identificar assuntos frequentemente abordados por ele, processos fotográficos utilizados por ele. Enfim, agrupar essas imagens não só do ponto de vista arquivístico e bibliotecário como ela está organizada hoje, mas dar um sentido também documental e um sentido artístico para a fotografia dele. E uma outra frente é estabelecer uma metodologia de descrição dessas três coleções. Eu pego três coleções de três diferentes instituições e eu procuro estabelecer uma metodologia de descrição dessas imagens, de maneira que, se você acessa a coleção que está numa instituição, você pode, através das outras duas coleções, ter uma noção do conjunto da obra do Benoliel. Assim, a ideia é que
esse trabalho, essa criação essa metodologia, o resultado dessa metodologia produza dentro do doutoramento um e-book, um livro digital, onde a metodologia será aplicada e será um livro sobre a obra do Benoliel. Mas também que essa metodologia possa ser aplicada a qualquer coleção de fotografia que esteja espalhada entre instituições distintas, para que a gente consiga dar uma unidade maior para uma obra, que ela não fique segregada pelo simples fato dela estar fisicamente separada. Bom, esse é o meu trabalho no doutoramento e eu acho que é um trabalho interessante, mas que ainda tem muito pela frente. E cada vez que eu me debruço sobre o trabalho, eu acho que o tempo é curto e não sei se eu vou conseguir realizar tudo isso numa perspectiva de doutoramento. É possível que eu enxugue um pouco mais essa proposta numa perspectiva de doutoramento e dê uma continuidade depois. Eu acho que isso é assunto para estudar a vida inteira. Bom, mas voltando à questão da minha atuação profissional hoje, apesar de lidar com a fotografia do ponto de vista do objeto histórico, eu nunca me desprendi muito do fazer fotográfico, eu estou sempre às voltas com processos fotográficos históricos e aqui eu trago para vocês umas imagens de algumas coisas em que eu estive envolvido. Esse conjunto de três imagens que está aqui à esquerda foi uma oficina de colódio úmido que eu realizei junto com o Felipe da Silverbox, que é um estúdio de fotografia aqui de Lisboa que trabalha com processos analógicos de fotografia. O Felipe é esse que está aqui por trás da câmera. Fizemos uma oficina de colódio úmido num festival de arte de rua e ocupamos essa garagem aqui emprestada. Era uma garagem que estava desativada e a gente falou com o proprietário, ele emprestou por uns dias e a gente montou uma cabana de revelação aí. Nessa primeira foto a gente vê a aplicação do colódio sobre uma chapa metálica. Aqui já a chapa já está aqui dentro da câmera, o Felipe está a fotografar, eram passantes, voluntários, pessoas que queriam ser fotografadas. E aqui embaixo o colódio secando depois da revelação. Isso daqui é, por acaso, uma exposição que inaugurou hoje. Acabei de chegar da inauguração da exposição. Eu fiz a curadoria de uma exposição para o Luiz Pavão, que é uma exposição inusitada. São fotogramas, imagens de 60. Na exposição são 12 imagens, mas foram produzidas cerca de 32, 33 imagens. 40 por 60. Esse material está disponível virtualmente ou é só Esse, físico? esse material, por enquanto, ele está só fisicamente, está na exposição. A ideia é que ele vá para o site do Luiz dentro de algum tempo, né? Vocês podem acompanhar notícias da exposição pelo Facebook ou pelo Instagram, chama-se A Pequena Galeria, tudo junto. E está bem interessante a exposição. E eu tive uma preocupação, mais adiante eu falo sobre isso, né? A imagem é muito mais para dizer
que é sempre possível a gente sair um pouco da teoria e se envolver com a prática quando a gente está realmente disposto a lidar com os processos fotográficos e que na fotografia não é simplesmente pegar uma máquina e sair, apertar um botão por aí, que existem milhões de maneiras de se viver e de se produzir a fotografia, né? Nessa imagem aqui de baixo, aguardem, é o nosso próximo projeto, são cianotipias, que serão expostas provavelmente no ano que vem. Vamos ver como é que vai ficar a situação do mundo, mas acredito que no primeiro semestre estará acontecendo mais uma exposição do Luiz com uma interferência minha, que são essas cianotipias, que estão belíssimas. Mas por que curadoria, conservação e gestão de acervos fotográficos? Porque eu acho que é a curadoria, a conservação e a gestão que juntos fazem com que a gente tenha acesso a tudo que é produzido e armazenado do ponto de vista de fotografia hoje, né? É esse tripé, curadoria, conservação e gestão, que nos permite manter, preservar e ter acesso ao que é produzido em termos de fotografia. A atividade de curadoria ela mudou muito ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. A atividade do curador inicialmente era de ter a chave do lugar onde era armazenada a obra de arte. A gente tem aí nessa imagem da esquerda uma tela do Haim de uma premiação no Salão de Arte do Louvre em 1825. Ou seja, 200 anos atrás, olha só como a arte era exposta e armazenada. Eram simplesmente acumulados. Hoje, uma foto do Thomas Struth, do Museu do Louvre, de 1989, a gente tem um espaço com um projeto, com uma perspectiva de permitir uma compreensão da arte de alguma maneira diferente desse acúmulo de 200 anos atrás. Então, eu acho que a atividade do curador, se a gente dá um salto de 1825 para os dias de hoje, a gente tem uma distância muito grande. O curador ele é responsável por oferecer mediar essa relação entre a arte e o espectador e o observador. Eu acho que a principal razão de ser de um curador é dar acesso àquilo que foi produzido. A gente, enquanto curador, a gente tem que realmente cuidar, ordenar a coleção, né? No caso da minha atividade, a fotografia, né? Ordenar esse conteúdo e dar uma forma. E, mas por que ordenar o conteúdo e dar uma forma? Quer franquear isso para as outras pessoas, a gente quer oferecer isso para o observador, a gente precisa dar acesso. A atividade do curador não é simplesmente ordenar o conteúdo e a forma e guardar, e sim mediar, estabelecer uma comunicação entre a produção da arte e a sociedade. Acho que a gente tem, por obrigação, facilitar algumas associações. É muito comum a gente ver o curador, assim, o curador estrela, o curador que muitas vezes é muito maior, assume uma dimensão
é muito maior do que a obra propriamente dita, a obra da qual ele faz a curadoria. Isso é uma visão contemporânea da curadoria. Muitas vezes a curadoria fala mais do que a arte exposta propriamente dito. Ah, são maneiras e maneiras de se trabalhar aquele acervo e aquela mediação, aquela comunicação que se tem com a sociedade. Nessa exposição que inaugurou hoje, ah, veja, as imagens são fotogramas. Isso daqui é uma das imagens expostas lá. São todas de 40 por 60, estão nesta parede e aqui antes desse nicho, do lado esquerdo. São fotos da montagem, infelizmente não tenho da exposição já pronta, porque acabou de inaugurar. E eu pensava desde o início, desde que fui chamado para fazer essa curadoria, eu pensava o seguinte: para uma pessoa que não está familiarizada com os processos fotográficos, ver isso daqui não significa muita coisa. Alguém saberia como isso foi feito? O que gerou essa imagem? Uma pessoa que não tem nada a ver com fotografia? A gente precisa estabelecer uma comunicação com essas pessoas, né? Com esse espectador. Conheço pessoas que se sentem intimidadas de entrar numa galeria de fotografia porque acham que não entendem de fotografia e que a exposição não foi feita para elas e, enfim, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que aproximar aquilo que a gente faz. Afinal de contas, a gente faz imagens, a gente produz imagens para que elas sejam vistas. E se de nada adianta elas serem vistas se elas não podem ser absorvidas, compreendidas, se a gente não consegue estabelecer uma relação entre a imagem e aquele que vê a imagem. Então eu decidi trazer um pouco dos objetos que estão reproduzidos nas imagens, representados nas imagens, né? São As imagens foram produzidas com papel fotográfico, objetos colocados dispostos em cima das folhas de papel e uma caneta com daquela luzinha, daquele raiozinho laser, desses que se usa para apontar em apresentações. E essa é toda a luz que o fotograma recebeu, né? Então, resolvemos trazer esses objetos e colocá-los nesse nicho, né? Todos os objetos que foram utilizados nos fotogramas estão aqui. Do lado esquerdo da exposição, do lado direito tem-se as imagens. E eu acho que com isso a gente foi muito interessante ver hoje, no dia da inauguração da exposição, que existe uma correspondência. As pessoas olham para os objetos e vão buscar uma referência do outro lado nas imagens. E isso foi uma recompensa. Foi muito interessante perceber que a gente conseguiu causar esse efeito nas pessoas. Uma outra ideia também foi colocar algumas canetinhas dessas a fazer um efeito de luz dentro da galeria, mas isso não foi possível porque a gente não encontrou uma solução para que elas ficassem em movimento dentro daquele espaço que a gente tinha, que é muito limitado. Eu, eu escrevi um texto de apresentação da exposição que está no catálogo. Enfim, hoje a exposição abriu-se e temos aí um resultado a ser visto. Pena que está em Lisboa e vocês estão no Recife e a gente não tem ainda como disponibilizar isso. Eu espero, eu fiz alguns pequenos vídeos, e eu espero voltar lá e fazer imagens melhores e hum, oferecer, disponibilizar uma pequena visita para essa exposição.
publicarei em breve. Com relação à conservação, tem sido uma das frentes de trabalho em que eu tenho mais atuado. Na verdade, a base do meu trabalho hoje aqui é a conservação propriamente dita, né? E a gente parte de um princípio de preservar o objeto original, não apenas o conteúdo da imagem. Então, se a imagem ela está dentro de um estojo, dentro de uma caixa, se ela faz parte de um conjunto de obras, então dar um significado mais amplo do que cada uma das imagens separadamente, né? Mas a conservação, ela também, assim como a curadoria, ela tem por finalidade, né, dar acesso, porque de nada adianta a gente conservar a imagem se ela não pode ser vista. Dentro de um cofre a gente não guarda, a gente esconde as coisas, não? Então, conservar é preservar o objeto original, mas também dar acesso e dar um significado a esse objeto dentro do momento atual, da sociedade atual em que a gente vive, né? A conservação, ela parte do acolhimento da coleção, do conjunto de fotografias, né? Os critérios que se tem para esse acolhimento, a limpeza, o acondicionamento da imagem, o restauro, quando necessário, a digitalização e lançamento numa base de dados e, finalmente, abrir, até que ponto se quer, né, abrir e disponibilizar esse acervo para o público em geral, para a sociedade, para técnicos, para pesquisadores, enfim, estabelecer essa ponte, essa comunicação. Para a gente trabalhar com a conservação, a gente precisa compreender a imagem. A gente não pode trabalhar com uma coisa que a gente não conhece, a gente não tem familiaridade. Então, é muito importante que a gente compreenda. Primeiro, do ponto de vista histórico, em que contexto histórico aquilo foi feito, aquilo foi desenvolvido, né? O que aquilo representa dentro do momento em que foi realizado. É preciso ver, perceber o processo fotográfico, as circunstâncias em que foi feito, o momento em que foi feito, por quem foi feito, onde foi feito. Dar um sentido, contextualizar historicamente a fotografia faz parte do trabalho de conservação e isso agrega um significado para a imagem, né? E para trabalhar com a imagem propriamente dita, a gente precisa conhecer o processo fotográfico, saber como aquela imagem foi feita, saber que a imagem ela é composta basicamente de três camadas: o suporte, o ligante e o formador da imagem, né? E também compreender um pouco o envelhecimento, o processo de deterioração. A conservação contemporânea não gosta muito do termo deterioração. Os conservadores hoje em dia preferem chamar de envelhecimento, porque as marcas que o tempo e as circunstâncias vão deixando na imagem, muitas vezes elas não são consideradas uma deterioração, às vezes elas são apenas cicatrizes, são marcas de que o tempo se passou, né? Uma fotografia envelhece tanto quanto nós. Então, o trabalho do conservador
ele começa no objeto original, quer seja um estojo, um álbum, uma caixa de papel onde as fotos estejam acumuladas, passa pela limpeza, pelo acondicionamento, pelo restauro e pelo digital. O ideal é que passe também pela digitalização e pela base de dados. Aqui a gente vê uma coleção, foi um trabalho meu para o Arquivo Municipal de Lisboa. Eu tenho trabalhado basicamente para três instituições, que é o Arquivo Municipal de Lisboa Fotográfico, o Arquivo Regional da Madeira e a Lupa, Luiz Pavão Fotografia. Esse trabalho foi feito dentro do Arquivo Municipal de Lisboa. Foi um trabalho interessantíssimo, porque eu fui chamado para fazer o inventário de uma coleção de fotografia do Jorge Marçal da Silva, que foi um fotógrafo do começo do século XX. O Jorge Marçal da Silva era um médico e houve uma safra de médicos fotógrafos aqui em Portugal que atribui-se isso ao fato de que eles tinham acesso aos químicos, porque eles estavam dentro de hospitais e laboratórios e tal, e também porque eles utilizavam da fotografia como ah, um suporte para os diagnósticos. Então, eles tiravam fotos de doentes para estudar os casos, né? Então, essa associação aí entre a facilidade com os químicos e a necessidade de um registro das patologias fez com que surgisse uma série de médicos fotógrafos. O Jorge Marçal da Silva morreu e a coleção de fotografias dele acabou parando nas mãos de um neto que decidiu pôr em doação a coleção para o Arquivo Fotográfico de Lisboa. O arquivo tem critérios para aceitação de coleções ou não, então me mandou lá para fazer um inventário e a minha surpresa quando cheguei lá foi maravilhosa. Isso daqui é a casa do neto, eu fui recebido na mesa com, olha, isso daqui é a louça que faz parte da decoração da casa do senhor lá. E ele cuidadosamente forrou uma toalha branca lá e me deixou por dias e dias a trabalhar com a coleção do avô, que estava organizadíssima com a organização original do fotógrafo. Isso daqui, dentro de cada caixa dessa, tem uma espécie de um caderninho onde ele fazia anotações de tempo de exposição, de abertura, o equipamento que tinha usado, o filme que tinha usado. E ele armazenava as fotos dentro desses baúzinhos e dentro dos baúzinhos a caixa do filme, com o filme dentro e anotações. E tudo isso no meu entender, isso tem que ser considerado como um objeto histórico, como parte da coleção do Jorge Marçal da Silva. Basicamente, a coleção dele eram fotografias estereoscópicas. Isso daqui é uma câmera que ele usava, uma câmera estereoscópica. No momento posterior, já mais para o final da vida, ele mesmo desenvolveu as próprias caixas. Então ele já não guardava mais nos estojos onde vinham os filmes, mas passou a guardar dentro de caixas feitas por ele. E muitas vezes ele guardava, a gente tem inclusive o registro do próprio filme, a caixa original, o formato original e tal. Assim, é de uma riqueza estúpida. Lamentavelmente, o arquivo não teve interesse em manter a numeração que o Jorge Marçal da Silva atribuiu a cada uma de suas imagens, que eram sequencialmente numeradas. Tinha uma organização assim, cartesiana.
quase obsessivo, assim, muito metódico. E, mas essa numeração se perdeu, essa sequência dele se perdeu porque existia um critério mais amplo que era o sistema de cotas do próprio arquivo. Isso, manter essa classificação original significaria alterar a base de dados e eles não estavam dispostos a investir tempo e dinheiro nisso. Mas, enfim, essa coleção, eu fiz um inventário, eram cerca de 4.000, 4.500 negativos de vidro, e a coleção foi acolhida pelo arquivo, e há um ano atrás foi feita uma exposição era parte do termo de doação, o compromisso do arquivo de fazer uma exposição com algumas imagens e elas foram ampliadas e expostas na sala de exposições do arquivo. Aqui, uma parte do processo de entrada, de acolhimento, porque eu trabalhei nessa coleção desde a casa do senhorzinho que estava a fazer a doação, quando o arquivo decidiu-se por acolher a coleção então foi levada para o arquivo e começamos a limpar um a um os negativos de vidro. Alguns estavam partidos, então nós estabilizamos com sanduíche de vidro e com uma vedação plástica em volta, e acondicionamos em envelopes de papel de conservação e dentro o negativo dentro do envelope e o envelope dentro de uma caixa para então ser guardado no arquivo principal. Essas imagens, boa parte delas já está digitalizada. Isso daqui é um dos negativos estereoscópicos digitalizado. Aqui uma outra experiência de conservação que eu vivi no Arquivo Regional da Madeira. Foi um projeto com financiamento da União Europeia para limpeza e digitalização de cerca de 9.000 negativos. Foi um projeto que durou 4 meses, 5 meses. Desses 5 meses eu fiquei 3 na Madeira no ano passado. Lamentavelmente, esse projeto não envolvia o restauro, mas fizemos uma triagem. Então, tudo que estava em boas condições já foi para o arquivo definitivo e tudo que precisava de restauro foi separado para, no novo projeto, se iniciar todo o processo de restauro. E existem achados assim fabulosos. Por exemplo, este fotógrafo eram basicamente duas coleções dos dois maiores estúdios de fotografia da Ilha da Madeira no século XX, no início do século XX, que eram os Vicentes, que eram irmãos e que tinham um estúdio de fotografia, e os Perestrelo, que era também um estúdio profissional que durou muito tempo. Os Perestrelo tinham. Isso daqui é a imagem do envelope que os Perestrelo entregavam os trabalhos a seus clientes. Tinha uma foto da sede do estúdio e o nome, estabelecidos em 1888. Aqui uma outra foto de uma outra sede posterior do estúdio dos Prestrelo. E essas duas imagens são dois negativos de vidro do estúdio dos Vicentes, em que há coisas assim, sutilezas do tipo, não gostou, tem escrito aqui, não gostou. Ou seja, eram retratos que provavelmente o fotógrafo apresentou para o cliente recusou, ele trouxe de volta e guardou, colocou dentro do envelope
e escreveu não gostou, para não misturar com aquelas que tinham sido aprovadas. É, esse daqui é um negativo que descreve. Bom, tem uma marca de envelhecimento aí, os vincos, mas que guardado no envelope que descreve exatamente o lugar e a circunstância em que a imagem foi feita, né? Envelopes com imagens da Ilha da Madeira na altura, assim, tudo isso foi tratado como documento histórico também. Então, não é só a fotografia que interessa, a gente vai cuidar de todo o conhecimento, toda a informação que está agregada a essa fotografia. Hoje existe o Museu Vicente, no Funchal, só que o Museu Vicentes ele não tem condições de preservar o acervo. Então, esse acervo foi doado para o Arquivo Regional da Madeira, e foi nessa ocasião que a gente foi fazer a limpeza para dar entrada nessas fotografias no Arquivo Regional da Madeira. E o museu, quando ele quer, ele requisita essas imagens, elas vêm do arquivo para o museu. Então, o museu vai trocando de exposição e essas fotos vão transitando entre o museu e o arquivo. Também no, esse daqui também faz parte desse projeto do Arquivo da Madeira, em que a gente tem negativos em ótima qualidade, como esse, ou negativos extremamente deteriorados, como esse que está tomado por um espelho de prata, que é uma deterioração, um processo de envelhecimento muito frequente na fotografia. Os muito deteriorados a gente separava para um possível restauro, todos eles foram limpos. Os que estavam em bom estado a gente guardava em envelopes de papel de conservação, com pH neutro, dentro de caixas também de papel pH neutro, as caixas desenvolvidas por nós, nesse caso, e isso é uma questão discutível dentro da conservação. Algumas instituições têm um orgulho muito grande de desenvolver suas próprias embalagens e seus próprios insumos, mas o que se diz, o que se discute hoje é que leva-se muito tempo a cuidar de algo que não é a própria fotografia e que isso torna o processo de conservação mais demorado e mais caro, porque você está dedicando a mão de obra de técnicos de fotografia, de pessoas qualificadas, a fazer envelopes e caixas. E quando, na verdade, isso deveria vir já pronto. Ah, eu não tenho uma opinião muito clara sobre isso. Agora, eu percebo que existem instituições em que é mais fácil, é mais viável se fazer. Por exemplo, no Funchal, na Ilha da Madeira, é muito difícil as coisas chegarem lá, tem que se comprar de fora. As coisas chegam em Lisboa, e Lisboa tem que ir para Madeira, né? Não se tem tudo na hora que se quer. É, então eu, assim, eu não recrimino, eu acho que uma postura adotada de construir as próprias embalagens e, assim, é a realidade de trabalho deles. Eles não têm, não é um arquivo especializado em fotografia, e a chegada dessa coleção foi uma coisa que mudou um pouco a maneira de receber uma coleção no Arquivo da Madeira, né? A gente chegou, eu fui trabalhar lá na altura em que essa coleção estava chegando, e foi muito bom descobrir junto com eles a fotografia, né? Eles não, eles foram descobrindo essa coleção à medida que a gente mesmo ia abrindo as caixas juntos e descobrindo o que tinha lá dentro. Eles não sabiam muito bem o que iam encontrando. Então a gente separou os negativos de vidro
nessas embalagens de papel, estão guardados nas estantes, e os negativos de película foram colocados em polietileno, em embalagens de polietileno, para serem congelados. Aqui as embalagens ainda estão abertas, ainda não foram seladas. Essas embalagens, depois de seladas, vão para o freezer e é o que se faz hoje de melhor para se conservar negativos de película. E, finalmente, a gestão, que envolve, seria a terceira perna desse tripé, que envolve a curadoria e a conservação, não é? O que seria gerir um acervo fotográfico? Né? Seria o cuidar, o dar acesso, mas também estabelecer um significado e uma mediação, né? Dar um significado para essas imagens e permitir a relação entre as pessoas, o público, a sociedade e essas coleções. Mas de que forma fazer isso? Né? A gente precisa ter a consciência de que a gente está lidando com um acervo documental, que é a fotografia. Quando ela passa a ser, quando ela ganha o status de um documento histórico, quando ela passa a ser guardada como um objeto histórico, ela assume um caráter documental também. Não importa se é uma fotografia de temática documental ou não, ela passa a ser um documento. Quer seja uma fotografia artística, um retrato, uma fotografia de guerra, o que quer que seja, a partir do momento que ela entra numa instituição e que ela passa a ser tratada como um objeto histórico, ela é, sim, um documento, ela é o oposto da ficção. Ela é real, aquilo dali é real e concreto, está lá e requer cuidados. Então a gente precisa, primeiro, agrupar as imagens, associar essas imagens de alguma maneira, para que elas façam sentido. Né? Um arquivo é uma reunião de tudo aquilo que já foi produzido. Uma coleção, não. Uma coleção é um conjunto documental reunido por decisão, por critério e com método. E toda coleção, uma coleção de selos é diferente de uma caixa cheia de selos. Morre seu José da esquina. Aí você vai lá na casa do seu José, abre uma gaveta dele, está cheia de selos, de cartas que ele escreveu e nunca mandou. Aquilo não é uma coleção, aquilo é o arquivo de selos que seu José deixou. Agora, se chegas lá, abres uma caixinha do seu José e ele deixou vários e vários selos ali organizados de alguma maneira, né? Se ele dava um sentido para aquela organização, então aquilo trata-se de uma coleção. Quando a gente está gerindo acervos fotográficos, eu acho que uma coisa determinante é que a gente transforme arquivos em coleções. Essa é a primeira, é o primeiro movimento para que aquilo venha a ganhar um significado. Porque uma imagem sozinha tem um significado muito menor do que uma imagem dentro de um contexto, dentro de uma coleção. Ela diz mais quando ela está associada a outras que descrevem melhor o contexto histórico da qual ela faz parte, né? E, dentro dessa questão da gestão, a gente precisa transformar esses conjuntos documentais em fontes consultáveis. Então, de nada me adianta organizar tudo
se eu não posso franquear isso, não posso oferecer isso para a sociedade, se eu não posso permitir que as pessoas tenham acesso. Então, é um trabalho que corre em paralelo da organização e da publicação, da acessibilidade da imagem. Então, talvez isso dê uma noção de quão amplo é o trabalho da gestão que envolve a curadoria e a conservação da imagem fotográfica. A gestão, ela vem, ela acompanha todo o processo, né? Desde o acolhimento da coleção, a limpeza, o possível restauro, o armazenamento, o acondicionamento da imagem. Depois, uma outra etapa, que é a digitalização, a descrição e o lançamento na base de dados. Mas por que a descrição? Isso é aquilo que eu estou estudando no meu doutoramento. A descrição é o que vai fazer a ponte entre a imagem e aquele que não conhece a imagem, né? A gente só vai ter uma noção do conjunto, do que ela realmente representa, se ela for bem descrita. O que eu observo é que muitas instituições elas têm o costume de. Não, o costume, talvez a maneira de tratar e de descrever as imagens. As imagens não são descritas por especialistas em fotografia, são descritas por especialistas em arquivo. Então, o que acontece? A instituição diz: olha, a minha parte eu já fiz, eu já descrevi, já está lá, já está tudo indexado e já está na base de dados. Mas aí você chega, digita o nome do autor, chega lá e você não tem informações do ponto de vista da fotografia. Tu vai saber o ano, vai saber em que estante está, em que caixa, em que prateleira, muitas vezes o processo fotográfico e tal, mas aquilo não diz muito enquanto parte de uma coleção. Como aquela imagem está inserida, em que contexto que ela está inserida, como ela foi parar ali, o que aquilo representa. Então, é muito importante que a gente tenha uma metodologia de descrição interessante, clara, abrangente, para que a consulta possa ser feita com facilidade, com precisão, não é? E não só essa parte da organização, como também a gente tem que pensar nessa acessibilidade da imagem. A imagem ela precisa ser acessável e acessível em meio físico e em meio digital. O princípio básico da conservação contemporânea é que a gente limite cada vez mais o acesso ao meio físico, porque todo contato expõe a imagem à deterioração. Por isso é importante digitalizar, preservar o objeto fotografia em meio físico da melhor maneira possível. Se não há condições de restauro, que pelo menos se guarde com controle de temperatura e umidade adequados, e de preferência em embalagens de pH neutro e sem colas, sem adesivos, sem nenhum elemento químico em contato com a fotografia para que não hajam outras reações, né? E, paralelamente a essa guarda, permitir o acesso digital daquela imagem, né? Que pode ser demandada por outras instituições, por pesquisadores, ah, por pessoas que simplesmente desejam aquela imagem para fazer um uso qualquer que seja, os usos são infinitos, né? E também favorecer a produção de conhecimento. Faz parte da gestão de imagem
identificar determinados conteúdos que possam vir a produzir livros, exposições, filmes e conteúdo de um modo geral. Os arquivos fotográficos, eles costumam ser entidades muito vivas, porque eles estão o tempo inteiro devolvendo para a sociedade aquilo que eles fazem ah, no backstage, né? Aquilo que é feito por trás e que muita gente não tem noção, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é feito, a maneira como é processada uma imagem dentro de um arquivo, mas em algum momento isso volta. A maior parte dos arquivos tem essa preocupação de estar periodicamente promovendo exposições de parte do acervo ou produzindo, lançando livros, fazendo filmes. Ou seja, é isso que dá uma vida para um arquivo e é isso que dá um sentido para esse processo de gestão que é tão amplo, né? Trago para vocês aqui dois exemplos de como os arquivos, como a indexação, a descrição, ela precisa de ajustes nos arquivos de fotografia. A gente tem aqui o site do CPF, do Centro Português de Fotografia, e eu fiz uma pesquisa rápida. Eu vivo a fazer essas pesquisas porque esse autor é exatamente o que eu estou estudando no doutoramento. Eu vivo nesses sites para cima e para baixo. Essas imagens já não aguentam nem olhar para mim. Ah, e o que a gente tem é simplesmente uma descrição é, muito superficial da imagem. A gente, olha, eu digitei Joshua Benoliel, chego na relação de imagens dele, não filtrei, não restringi a minha busca, me aparece uma imagem, eu clico nela. E aí eu tenho o código de referência, o título, que é um título formal, ou seja, não foi um título de autor, foi um título atribuído depois, as datas de produção da imagem, dimensão e suporte, âmbito e conteúdo, aí tem. Nesta fotografia identifica-se uma frase, né? Ou seja, uma descrição absolutamente dura, seca, concreta e sucinta daquilo que tem na fotografia. Condições de acesso, acessível, condições de reprodução, pode-se encomendar, normalmente nessas instituições, paga-se um preço simbólico para ter direito à imagem digital em tamanhos variados, né, em resoluções distintas. A cota original, o idioma, data de criação e a modificação do arquivo. Mas não agrupa essa imagem, não diz de onde ela faz parte, se ela faz parte de um conjunto, de uma obra maior, se ela é uma peça solta, se ela está dentro de se ela pertence a um assunto recorrente do autor ou não. Então, essa descrição, ela cumpre a função, cumpre. Do ponto de vista arquivístico, ela está correta, tá. Mas para um investigador, para um pesquisador sobre esse autor, sobre esse tipo de fotografia, ela não diz muito. Então, é um trabalho praticamente arqueológico, o trabalho de reunir uma obra fotográfica que esteja distribuída em várias instituições, né? E é isso que eu estou tentando resolver no meu doutoramento. Já aqui a gente tem a página do Arquivo Municipal de Lisboa, que tem uma metodologia de descrição um pouco melhor, porque ao menos ela classifica por assunto.
Então, a gente tem todas as características que já tinham sido descritas lá no Centro Português de Fotografia. A gente tem o título da fotografia logo no início, não apenas a cota. Então, a gente pode ler uma pequena descrição da fotografia na lista completa. E a gente tem uma relação de assuntos que a gente pode agrupar. Então, já existe um trabalho de curadoria no Arquivo Municipal de Lisboa, que é, de certa maneira, agrupar essas imagens em assuntos. Ainda falho, mas já é bem melhor do que o outro, que nem isso nos oferece. Bom, era isso que eu tinha para conversar, para falar com vocês. E deixa eu deixar de compartilhar aqui, para poder a gente se ver um pouco também, né? Bom, aí está meu nome e meu e-mail. E quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma coisa, se quiserem o PDF, eu posso passar. Eu tenho uma outra versão disso daqui, que eu. Como é que eu paro? Eu tenho uma versão onde eu tenho uma bibliografia pequenininha que posso passar para vocês também. De coisas que estão sendo discutidas, mais atuais, sobre conservação e gestão de fotografia, e especialmente sobre um assunto que eu tenho lido muito e que me interessa muito, que é sobre os significados da fotografia enquanto arte, né? O espaço que a fotografia ocupa na produção artística contemporânea. Eu espero que tenha sido divertido. E a palavra está aberta a vocês, caso queiram se colocar e conversar e perguntar e falar alguma coisa. Renato, eu tenho uma pergunta aqui também de Sidney, que eu gostaria que ele mesmo fizesse, Hum. e aí eu vou passar na frente dele e perguntar como é que essas fotos estão sendo, as fotos digitalizadas, como é que elas estão sendo preservadas? E aí Pois ele, é, pois é, Renata. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje no meio da conservação é com relação aos arquivos fotográficos nato digitais. Eu acho que são os acervos mais frágeis que a gente tem, porque quando a gente tem a imagem em meio físico e a gente digitaliza, tudo bem. Se der alguma zebra, a gente tem o original lá em meio físico. A fotografia digital, ela nos oferece o tempo inteiro esse risco. Então, a indicação é manter três cópias, pelo menos, em três mídias distintas e em três ambientes distintos. É a regra dos três, três, né? São três cópias em três mídias de naturezas distintas, guardadas em três sistemas ou instituições ou computadores distintos. Porque se der uma zebra aqui, a gente corre para ali, né? é um certo, né? Porque mesmo que você guarde em três mídias diferentes, isso não quer dizer que amanhã essas mídias vão ser utilizadas. Não, de jeito nenhum. Inclusive, a gente tem um problema muito grande de fotos que. Temos isso aí no Recife, né? As fotos é, que estão em. Fotos que ainda estão em disquetes, em CDs, em flop disk, que tem foto ainda, e que essas fotos estão perdidas, né? Esses acervos estão perdidos. O que se recomenda é a cada 2 anos se atualizar as mídias. Eu acho 2 anos um período muito longo, né? Mas por outro lado, a gente não pode viver
Não pode ter um profissional dedicado simplesmente a estar atualizando mídia de acervo, né? Então, é uma preocupação, os arquivos digitais, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o futuro da fotografia, né? Há Sim, um ano e pouco, o Sebastião Salgado soltou aí uma frase que a fotografia estava morrendo, ou coisa do gênero, todo mundo se apavorou e etc. Eu acho que a fotografia, sim, ela pode morrer, porque hoje a gente produz muitas imagens, ela vai morrer porque ela não vai se perpetuar, porque, como você se colocou logo no início, que quando tinham as saídas fotográficas, os alunos voltavam ali com 200, 300 fotos, e você voltava com 40. Com a fotografia digital, as pessoas passaram a fotografar mais e pensar menos. Então, a produção é gigantesca, mas isso não tem sim. problema, né? Então, E essa o que é que a preocupação gente guarda, né? passada é ótima. E o futuro, o que a gente está construindo? Como vai ser preservado, né, Renato? Pois é, e assim, de pensar que assim, um troço desse, né, pode cair dentro d'água e tudo que está aqui dentro já era. Ah, desculpa, é porque você está em Portugal, mas eu vou ter roubado. Agora. Sim, sim. Né? Essa é uma grande preocupação e é uma preocupação do ponto de vista da curadoria também, porque é claro que é impossível a gente guardar essa quantidade imensa de fotografia que se produz hoje, né? E boa parte delas também não tem razão de serem guardadas. Então, quais são os critérios? Isso é uma coisa muito questionável e que não se tem resposta, né? O que é que a gente guarda, o que é que a gente despreza, né? Como guarda? Qual a segurança que a gente tem, né? O que a gente tem de certeza hoje em dia é que em meio físico a gente tem mais segurança de guardar, né? Mas não é a realidade que a gente dispõe. As fotografias elas estão em meio digital e a gente não vai guardar isso para o resto da vida. Não vai ficar imprimindo todas essas fotografias. Então, é um problema, é um desafio. Sem querer atropelar Sidney e demais que devem ter perguntas, você falou do congelamento, né? Que o material vai para o freezer. Como é essa manutenção do material no freezer? Não existe manutenção, é a coisa mais fácil do mundo. Você coloca em embalagens de polietileno. O polietileno ele é impermeável, mas não é 100% impermeável, ou seja, ele deixa passar um pouco de temperatura, de umidade para a fotografia, mas um percentual muito reduzido, que eu não sei qual é, e por isso que ele é indicado. E tem sido visto com muito bons olhos. Assim, as pessoas têm relatado, têm falado assim, de que está sendo muito, os resultados são muito bons da conservação de negativos de película através de congelamento. Eu Na- realmente eu tenho muita vontade de conversar, mas o adiantar da hora eu não vou ocupar o espaço das outras pessoas. Uma outra coisa que eu iria falar, que a gente pode discutir isso em um outro momento, é a forma que o Sebastião Salgado preserva suas imagens, né? Ele criou a sua própria técnica de preservação, ele trabalha hoje com digital, mas ele transforma essas fotos digitais em impressão, né, Pois é. em negativos, que isso que é o mais interessante. Mas aí vamos à pergunta de Sidney. Pois não, obrigado, Renata. Prazer, Renato, tudo bem? Tudo bem. Anda Um lá. comentário breve. Já se anunciou tanto a morte da história, a morte da fotografia, a morte do cinema, a morte da literatura, que eu só tenho certeza de uma coisa que está morrendo: Sebastião Salgado. Ele está morrendo, como todos nós, não é, Paulo? Não é isso mesmo?
Bom, é uma pergunta mais de editor mesmo. Tendo em vista que você conhece bem a realidade dos acervos em Portugal, na Europa, por conseguinte, no Brasil, e trabalhando essa ideia da gestão, não somente da gestão de arquivos ou acervos, como você fala, coleções, mas gestão no ponto de vista de um curador e o seu interesse pela informação, de interesse público, efetivamente. Quais são os paralelos, já que você está falando em uma publicação que você pretende fazer, que junte um método, mais ou menos, quais são os pontos peculiares, bem expressivos, desses acervos que você encontra na Europa, e quando você vira o rosto para o Brasil, onde é que você vê que essas características de preservação, de cuidado com a imagem, nas instituições públicas, sobretudo, aqui, por exemplo, na Fundação Joaquim Nabuco, que carece, de fato, de um trabalho de renovação do estudo da preservação de acervos e fotografias. Então, quais são os pontos mais identificáveis numa publicação que você pretende publicar, que garanta esse método, entre aspas, entre esses acervos e essas coleções e esse lidar com a preservação? Olha, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas o que tu colocas é o que é importante ter em comum entre essas coleções. Exato. O que é que você identifica como comuns nessas coleções tão distintas, em lugares tão distintos, com climas tão distintos? Olha, é muito difícil dizer o que elas têm em comum enquanto conteúdo, né? O que a gente pode dizer é que elas precisam ser conservadas, assim, as coleções de fotografia, a gente precisa olhar para elas e exercer algum tipo de crítica, né? A gente precisa ter um olhar crítico e para organizá-las, quer seja por um critério ou por outro, né? Podemos organizar a partir do conteúdo, a partir do método e do processo fotográfico, a partir do momento histórico. Existem vários critérios de organização que podem ser adotados, né? Mas eu acho que o que a gente tem em comum entre arquivos de fotografia do mundo inteiro é uma preocupação em organizar esse acervo, preservá-lo, né? Digitalizar dentro do possível e disponibilizar. Porque também não adianta de nada a gente tem uma instituição aí no estado de Pernambuco que a gente sabe que tem uma super coleção e que está guardada em caixas de papelão debaixo das escadas, né? De que Conhecemos bem adianta ter isso. essa coleção? Por que que a gente não abre mão dessa coleção e dá para quem tem condições de cuidar dela, né? Não adianta de nada dizer, eu tenho não sei quantas mil imagens na minha instituição, estão lá, né? Se acabando de umidade debaixo de uma escada, nas caixas de papelão que eu já vi. Né? É isso mesmo. Muito obrigado pela resposta. É isso mesmo. Era sobre essa gestão no ponto de vista mesmo de interesse público. Parabéns, é isso mesmo. Porque algumas instituições são feudos e muitas vezes as pessoas não estão dispostas a abrir mão dos feudos. E é perder a função. Juliana, a palavra é sua. Oi, Renato. Em primeiro lugar, parabéns. Assim, é maravilhoso te ouvir e saber onde essa história toda, essa trajetória toda na conservação da fotografia começou, nas disciplinas do primeiro período. Lembro que foi um dos textos que a gente trabalhou, que foi do Luiz Pavão, e ter aberto esse mundo de conhecimentos. Porque poucos alunos, né, se dedicam à conservação dos artefatos físicos, a grande, né, maioria fotografa e se preocupa com a conservação, obviamente, das suas fotografias, dos seus acervos digitais. Queria estar em Lisboa para ver essa exposição que você foi o curador. Ju, tens que vir para cá para viver um pouco, assim, vir por uns dias para viver um pouco desse circuito
da fotografia de Lisboa, que é surpreendente, assim, é muito bom, né? Imagina. Na E verdade, eu tive uma sucessão de sortes, né? A primeira delas foi de ser teu aluno lá dentro do curso da oh, fotografia, né? sorte minha. E aí tu me abriste uma porta que foi abrindo outra, que foi abrindo outra, né? E assim, finalmente foi começar a trabalhar com o Luiz, que é uma pessoa que tem um conhecimento fabuloso e uma disponibilidade de inventar, de criar, de experimentar, que eu aprendo muito o tempo inteiro. É muito bom isso. Que bom, eu fico muito feliz. E eu percebo também na sua fala que você coloca em prática todas aquelas etapas teóricas que eu falo em sala de aula, né? Separar, limpar, emoldurar, organizar, indexar. Eu fico Pois feliz é. que eu passo na minha cabeça, inclusive, a disciplina através da sua prática, e isso é muito bom, viu? Parabéns, fico Isso é muito o dia feliz. a dia da gente. Tem sido o meu dia a dia já há alguns anos. E que é um trabalho maravilhoso, Ah, é uma prazeroso, delícia, é uma né? A gente delícia. aprende muito aí. Parabéns, Renato. Super parabéns. Obrigado. Eu sou sua fã e a gente conversa sempre, acompanha o seu trabalho. É O maravilhoso. fãzismo é mútuo, porque eu também sou seu fã. Minha gente, mais alguma pergunta? Eu É não a hora. tenho pergunta não, mas vou só aproveitar aqui o gancho, que nunca mais vi Renato, né? Um abraço saudoso, é bom te ver por Oh, aqui. E ainda mais a gente celebrar esses encontros e reencontros, né? Eu acho que é interessante para a gente mostrar que esses lugares e posições são muito fluidas, né? E a gente está sempre navegando no mesmo barco, independente das posições. Né? Hoje mesmo eu passei a tarde com o Ju num grupo de estudo de outra coisa, então a gente termina se encontrando e se atravessando, e isso é muito bacana. E eu fiquei muito feliz de tu vir justamente também com esse primeiro ponto falando de curadoria, né? Tem alguns alunos da disciplina de curadoria aí, e gostei muito de tu trazer uma visão que corrobora com o que a gente discute em sala, né? De uma curadoria emancipatória, né? E não uma curadoria daquela cheia de si, da arrogância e né, daquele curador numa visão meio de estrela, né? Então acho muito bacana da gente, mesmo distante, conseguir compartilhar essas visões e trabalhar, né, na formação de pessoas que vão ser críticas e vão se tornar facilitadoras, né, articuladoras, e vão gerar potência nos trabalhos, né, e não ficar alimentando os próprios egos. Então, fiquei feliz pelo encontro, feliz pelo teu trabalho, fico admiro bastante, né, fico muito satisfeito de ver que tu está aí progredindo e seguindo na vida acadêmica e na vida, né, de conservação, preservação e curadoria. Qualquer dia eu vou te convidar também para conversar lá com os alunos na sala, porque eu acho que é um grande ganho, né? Eu não tinha nem pensado nisso, mas agora a Renata terminou oportunizando e foi muito bacana. e venha para cá também, né? Para a gente trocar Vai, figurinhas para lado de cada mundo. pode deixar. Eu, antes de você chegar, eu estava dizendo para Renato, que bom que eu fico tão feliz quando eu vejo Paulo aí inserido no curso da Católica, assim, eu vibro de ver, assim, pô, que legal que ele continuou na Católica agora como professor, né? E porque eu gosto muito de voltar, de participar das coisas da Católica, porque eu acho que eu tenho um dever ético de trazer de volta para a instituição que me recebeu, né? Partilhar um pouco dessa vivência que eu tenho atualmente, né? Eu acho que é tão bom fazer isso, é tão bom poder discutir, é tão bom poder escutar das pessoas, né? Isso é formidável. E é inspirador para a gente também, de verdade. Que bom. Eu até estava agora numa monitoria e eu dizendo a Aline assim, e Aline, como é que tá? Eu digo, Aline, de ontem para hoje só tenho duas vontades, uma de ir para os Estados Unidos e agora de ir para Portugal. Abertas, assim, pô. A gente entender que são caminhos plausíveis, que pode ser feito, e, enfim, alimentar esse sonho, né, de cultivar a fotografia para além da própria fotografia, discutir em outros âmbitos, em outras atmosferas, e, enfim, muito obrigado, Renato, pelo, enfim, Eu por que tudo. agradeço a disponibilidade de me escutar. E assim,
No fim, o que eu queria mesmo era alertar, tentar acender uma luzinha em quem hoje está no curso de graduação da Católica de fotografia, de que existe fotografia para além da câmera, né? Que existe uma possibilidade imensa, assim, que o campo de atuação da fotografia é muito vasto e é muito rico e que trabalho não falta, assim, e tem muito para se fazer, muito mesmo. Se a gente se dedicar, a gente tem sempre muita coisa para inovar e para trazer soluções. Renato, tem mais uma pergunta aqui de Danilo. Danilo Hum. é nosso aluno concluinte agora no final desse período e, infelizmente, ele não conseguiu executar o projeto dele inicial, que era fazer o intercâmbio, mas ele tem curiosidade de saber como foi o processo de documentação, como foi a questão da equivalência. Lembrando que no início você disse, né, que a gente sentou, viu a possibilidade de algumas disciplinas, que necessariamente não, elas não precisam ser disciplinas que substituam a grade local, até porque não batem, né? Se você puder explicar para ele aí como foi teu processo, vai ser ótimo. Renata, posso me meter antes de Renata responder? Porque Danilo conversou comigo hoje à tarde e me colocou essa dúvida também. Eu disse, hoje à noite o Renato vai estar lá, vai ser ótimo, porque ele pode te esclarecer, né? Ele tem vontade de entrar em uma pós estrito sensu, não mestrado. E aí eu disse, eu posso fumar no corredor. E daí quais seriam os caminhos, né? Eu acho que o Danilo está com essa curiosidade, né, dos caminhos de entrada, né? Porque aqui no Brasil a gente consegue orientar com mais facilidade. Mas em relação, como o Renato falou, a equivalência, a aceitação da validação do diploma, né? Os processos de aceitação, se é necessário recomendação, como é que funciona mais ou menos. Eu sei que é muita coisa para dizer rapidamente assim, mas de uma forma sintética, né? Como é que funciona esse trânsito? Olha, na minha primeira vinda, em 2015, para o intercâmbio, existiam algumas disciplinas que podiam ser, como eu digo, que a disciplina cursada aqui poderia equivaler à disciplina no Brasil, que poderia haver uma equivalência e, portanto, uma dispensa. Na volta, o aluno não precisaria cursar, né? Mas eu é que não quis. Eu disse, porra, eu não vou querer cursar uma disciplina que eu tenho ela com o mesmo assunto, o mesmo escopo de disciplina no Brasil. Já que eu estou fora, eu vou querer estudar e aprender alguma coisa que eu não tenha dentro de casa, né? Então, eu vim sabendo que aquele período do intercâmbio eu não ia aproveitar em termos de tempo, ele não ia valer, não ia contar como tempo para a minha conclusão do curso. Tanto é que o curso inicialmente duraria 2 anos e para mim durou 3. 2014, 2015, que foi aqui em Portugal, e 2016, né? Então, num período de intercâmbio, existe essa equivalência. Para atuar profissionalmente aqui, é preciso uma validação de diploma. Para isso, é preciso vir com o diploma ter notas, o histórico ter as notas. Isso me parece que o histórico da Católica já vem com as notas, porque eles pedem uma equivalência de notas também. Para entrar no mestrado, cada universidade tem suas regras. Eu entrei na Universidade de Lisboa e eles pediram apenas o apostilamento, que significa ir num cartório no Recife e fazer valer é um acordo entre o Brasil e Portugal que faz com que um aluno que cursou a graduação no Brasil possa fazer uma pós-graduação cá. E assim eu entrei no mestrado, então eu nunca fiz uma validação de diploma aqui. E
Agora, como eu já tinha o mestrado português, eu fui aceito para o doutoramento português, porque eles vão olhando para trás, né, por lógica. Se uma instituição portuguesa me aceitou e me deu o título de doutor, uma instituição portuguesa tem a obrigação de me aceitar como aluno do doutoramento, né? E quando eu sair do doutoramento, eu posso atuar como profissional. Por quê? Ora, se eu já fiz um mestrado e se eu já fiz o doutoramento em Portugal, o mestrado e o doutoramento eles vêm depois de uma graduação. Então, se Portugal já reconhece que eu tenho um doutoramento e um mestrado, automaticamente reconhece que eu tenho uma graduação. Então, não vou precisar validar o diploma para atuar profissionalmente. O que pode acontecer é que, e isso eu sofro, quando eu vou entrar num concurso aqui, eu não tenho diploma validado, então eu não posso colocar a licenciatura, o curso universitário. Então, minha pontuação de currículo sempre cai um pouquinho, porque eu não posso colocar a minha formação do Brasil. Queridos, mais alguma pergunta? Eu acredito que muitos tenham perguntas, eu só estou um pouquinho preocupada com o horário das aulas do PQ, mas podemos atrasar um pouco as aulas para a gente desfrutar o máximo aí das informações que Renato pode contribuir aí para quem tem o desejo de tentar um curso fora. Nada? Então, eu vou pedir que vocês abram as câmeras para a gente fazer uma foto com o Renato. Mas antes, enquanto vocês se arrumam aí para a gente fazer essa foto, eu quero agradecer mais uma vez, não só a Renato, mas a todos que nos ajudaram a construir o nono fotovídeo dentro de um período extremamente atípico, né, que o mundo está vivendo, não só somos nós. Então, eu tenho que agradecer a equipe, que é formada por Oliver, por Niédia, por Adelson, aos professores que sempre nos dão esse suporte, aos nossos ex-alunos que contribuíram com as oficinas, que foram Anderson Freire, Débora Nascimento, Diogo Araújo, Pedro Pereira, Roberta Moura e Rômulo GE, e os palestrantes de ontem, que foi Karina Moraes, e hoje, nosso aí brilhante Renato Menezes. Renato, todos os nossos ex-alunos nos orgulham bastante, mas a sua trajetória ela é extremamente bonita e valoriza muito a fotografia. Então, temos que lhe parabenizar e agradecer por essa palestra, esse bate-papo tão rico. Espero que realmente tenha criado aí uma sementinha, porque essa experiência de vivenciar um curso em um outro país é muito importante, né? Eu acho que tanto Karina ontem quanto você hoje contribuiu aí para esclarecer um pouco do processo, né? Então, muito obrigada, muito obrigada. Quero lembrar também que Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês. E é um prazer imenso estar de volta na Católica, conversando com todos vocês. Quando tiver outra oportunidade, me chame que eu volto assim com o maior prazer. Eu disse para a Juliana que ela tenta sair da Católica, mas a Católica não deixa. Eu digo o mesmo para todos os ex-alunos. Eu sempre trago de volta. Muito bem, muito bem. Eu estou vendo aqui as carinhas e fico extremamente feliz porque a gente tem aí uma sala que tem ex-alunos, alunos atuais, né? Temos você, Renato, temos Juliana Galvão, que está ali, Keila Castro, que eu acho que acabou de sair, então, Douglas. Então, assim, é ótimo a gente poder se misturar e se unir em pró-fotografia, né? Dessa valorização da fotografia. Então, eu agradeço muito e peço que vocês coloquem as carinhas para a gente fazer uma foto
que print virou foto também. Pois é. E lembrar que até sexta-feira está disponível no Face do curso o concurso de consciência negra. O material está lindo. Passem lá para nos ajudar a selecionar a melhor foto do júri popular, porque o júri técnico também está tendo a mesma dificuldade nessa seleção. Então, por favor, participem. Vamos lá. Felipe, quero ver você, Rômulo, Ítalo, Zito, vamos lá, vamos botar as carinhas, vamos. Há quase um ano que só os professores colocam as carinhas no vídeo, façam isso com a gente, não. Ó, Portela lindo, mesmo deitado, tá lindo. Ó, Zito, vamos lá, minha gente. Cecília Assis, Arnaldo, Alice, Ricardo, Amanda Luz. Ó, Keila Castro aqui, Renato. Ela coloca a cara da gata. Olha aqui. Boa, Keila. Pelo menos abriu a câmera. Vamos, Filipinho. Vamos lá, Ítalo. Vamos lá. Arnaldo. Vamos, Rafael. Ricardo Rafael também. Amanda. Vamos embora. Eu sei que vocês estão enrolando para atrasar a próxima aula. Tô ligada. Keila, aparece aí só para ver tua cara. Ei! Ai, ai. Vamos lá, vamos para a foto. Cecília Assis. Vai, Portela, volta. Alícia, cadê você, Alícia? France, Rafael. Agora, quase que eu não estou aqui hoje, viu? Por causa de bicudo. Porque quase que eu bombo em Photoshop. Que situação, hein? Pois é. Queridos, vamos lá. Quem veio, veio. Todos lindos e maravilhosos, sorrindo, felizes. Mais uma para garantir. E nem tem a Delsa aqui fazendo as poses dele, né, para fotografar a gente. Queridos, muito obrigada, Renato, Karina, agradeço a todos que participaram, a vocês que vieram aqui a prestigiar e compartilhar aí desse conhecimento todo que Renato ofertou para a gente hoje. Ju, Bicudo não está mais ouvindo, tá? Ah, tá ouvindo. Eu uso as suas aulas de Photoshop porque eu faço restauro digital de negativos. Eu vou lhe mandar um trabalho meu, só para você ficar orgulhoso de mim. Valeu a pena, Renato. Beijo, tudo de bom. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. De novo. Juliana vai dar canja na minha aula falando sobre o direito do uso da imagem. Então, até amanhã, um beijo. Tchau, gente. Obrigado. Renato, nós é que agradecemos. Gente, boa noite. Beijo, Renato. Boa aula. Renato, passa um pouquinho do frio daí. Ele já saiu. Ricardo, tudo jóia? Obrigado por ter vindo nos prestigiar. Douglas, muito bom revê-lo sempre. Keila, sua gata é muito fofinha. Um beijo, professora. Saudades, viu? Lina. Oi, Keila, só estou eu e tu agora, mulher. Volta. Quer dizer, eu vou parar a gravação. Peraí.